Vou gritar baixinho por causa do pessoal lá da transmissão aí, né? 10h46, um minutinho de tolerância. Podemos começar, né? Ok aí? Vamos? Vamos. Oi, pessoal! Bom dia! Bom dia! O grito baixo é em consideração ao pessoal que está lá do outro lado dos microfones. Ah, é? Tá. Então vamos lá, gente. Vou gritar baixo. É o replay do grito baixo por causa do áudio lá. Oi, pessoal! Bom dia! Bom dia! Vocês podem gritar alto. Vocês não estão perto do microfone. Pode gritar alto à vontade. Vamos fazer de novo isso aí. Porque quando você grita mais alto, que aí pega aqui e o pessoal lá da transmissão escuta também. Oi, pessoal! Bom dia! Bom dia! Aí sim, né? Ó, tá vendo? Tem gente aqui no auditório do Rio, sim, tem. Ouviram? Tem gente, sim. Porque de vez em quando rolam uns boatos que aqui fica vazio, é só a transmissão, não é não. Tem gente, tô vendo, tem gente aqui. Né? Tem gente nova também, né? Tô vendo gente que eu não lembro de ter visto em outras edições. Né? Enfim, outro dia, ontem, eu estava conversando com o professor Elon, e ele me perguntou, pô, Luciano, há quanto tempo você já está aqui? Eu fui fazer a conta, estou começando o meu 5º ano de Papo e Meia. Ele falou que vai até parar de me dar trote já. E, enfim, é para mim uma grande honra participar desse programa. Eu falo isso todo ano, isso já está gravado 8 vezes. Mas, para mim, é uma enorme honra participar desse programa, especialmente por causa de vocês, que são professores que decidiram dedicar o tempo de férias, normalmente vocês estariam descansando, para melhorar, se aperfeiçoar. E eu fico muito feliz pelos seus alunos. Sorte dos alunos que tiverem o privilégio de contarem com vocês como professores, porque a gente tem um professor dedicado a melhorar e a ensinar cada vez melhor, é realmente um privilégio. Esse é o tipo de evento que me deixa cada vez mais otimista quanto ao futuro da educação no Brasil e no mundo. Né? Porque são pessoas como vocês que vão fazer a diferença e estão fazendo a diferença. Tá? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui e, para mim, é uma honra. Tá? Eu estou à disposição de vocês. O que eu puder ajudar essa semana... eu sei que eu aprendo muito cada vez que eu participo daqui. Eu espero que vocês aprendam também. Tá? Muito bem. O meu nome é Luciano, né? Acho que isso já está no programa aí e tal. O tema é combinatória 2. Aí eu tinha preparado alguma coisa para essa aula. Aí eu assisti a aula do Paulo César, ele colocou um monte de coisa a mais na minha aula, durante a aula dele, né? E aí eu tive que... Primeiro tem que cumprir as promessas, né? Do Paulo. Então, na verdade, o Paulo deixou aquele problema muito interessante. Na verdade, dava para a gente falar 1h15, mais 1h15 só sobre aquele problema que o Paulo deixou. Vocês pensaram? Já foi feito? Ah, é? De tarde? Foi feito à tarde? Ah, legal. Então eu vou ter que repreparar a aula toda de novo. Né? Aquele do soma 8? Soma 8, 5 algarismos? Ah, pô, pegadinha, né? Não, aquele de soma 8, números com 5 algarismos e soma 8. Vocês pensaram nele? Que o Paulo deixou para minha aula, aquele, não foi? Foi feito? Existem
Há uma divisão de opiniões aqui. Ele fez com 3 algarismos e soma 4. Né? Tá bom. Enfim. Deixa eu começar pela primeira promessa que o Paulo fez para a minha aula, né? Divisão. Quando é que a divisão é nossa aliada para resolver problemas de combinatória? Quando a gente quer contar elementos de um certo conjunto, quando é que a gente vai dividir para contar? Né? Pode responder. Para retirar a ordem. Ah, legal. É verdade. Né? Quando, em algum sentido, a ordem não importa. Isso é importante porque o princípio multiplicativo, como vocês viram com Paulo, bem claro, ele supõe que as decisões estão sendo tomadas em ordem. Há uma primeira decisão e uma segunda decisão e assim por diante. Tá? E como a nossa colega disse, às vezes você quer desconsiderar essa ordem. E esse é um dos principais exemplos nos quais a divisão é útil. Tá? Então, exemplo. Imagina que você vai numa locadora de DVDs. Existe isso ainda? Existe, né? Mas, enfim, você vai lá numa locadora para alugar uns filmes para o fim de semana, para assistir com a família, etc. Aí tem lá uma promoção que se você levar 3 filmes é mais barato. Você fala, pô, legal, vou assistir 3 filmes com a minha família esse fim de semana. Aí você dá uma olhada nos títulos disponíveis e tem 12 filmes que te interessam, tá? Então tem 12 filmes que te interessam e você vai querer levar 3 filmes para casa. De quantas maneiras você pode fazer isso? Tá? Entendeu? E aí, como é que a gente resolve esse problema? Mandamentos de Morgado, né? Primeiro você se coloca na posição. Eu já te coloquei na posição, você percebeu? Com o enunciado. Eu já falei, você vai... Então eu já dei uma força para o primeiro mandamento de Morgado. Já te coloquei na posição. Você está lá na locadora, você vai escolher os filmes para levar para casa. Como é que você vai fazer isso? Você vai escolher um primeiro filme, certo? Fala, não, esse eu quero levar, não é assim? Se colocar numa postura ativa ajuda muito. Você vai escolher um primeiro filme. Pô, não, quero assistir esse fim de semana, vai ser legal. Certo? Bom, para escolher o primeiro filme, você tem quantas opções? Isso, 12. Eu falei que eram 12 os que te interessam, certo? Então, desses 12, você vai escolher um. Você tem 12 maneiras de fazer tomar essa primeira decisão. Ok? Depois que você já tomou essa decisão, já tem um primeiro filme, já pegou lá da prateleira, tá? Já colocou na sua cestinha. Você continua olhando, continua decidindo, certo? Qual é a próxima decisão que você vai fazer? Outro filme, né? Você vai decidir qual é o segundo filme que você vai levar para casa. Quantas opções você tem? 11, né? Porque um você já escolheu antes. Certo? Essa escolha é independente da primeira? É independente? Não. Mas o número 11 certo? Você tem 11 opções, independentemente de qual foi a sua primeira opção. Certo? Quais são essas 11 opções? Depende realmente da primeira. Tá? Beleza. Terceiro filme, tá? Já entendeu isso aí, né? Qual o número aqui? 10. Certo? E agora, o que eu faço com isso aqui? Multiplica, certo? Dividir em etapas, né? E uma escolha consiste em fazer essas 3 etapas consecutivamente. Para cada uma das 12 eu tenho 11, para cada uma das 12 vezes 11 eu tenho outras 10, certo? Então, o total, quanto dá isso aqui?
12 vezes 11 vezes 10, 132 vezes 10, 1.320. Então eu tenho 1.320 maneiras de escolher os 3 filmes para levar para casa. Certo? Não, né? Não. Não está certo. Não? Por que isso aqui não está certo? Porque eu vou pegar os 3 filmes, vou botar lá naquela sacola lá de plástico, sei lá, não sei o que, e são 3 filmes, entendeu? Não, quando eu chegar em casa, de repente o primeiro filme que eu escolhi lá não é nem o primeiro que eu vou assistir, porque o pessoal lá de casa vai pegar, vai querer ver o, entendeu? A ordem na qual essas escolhas foram feitas, depois que os 3 filmes estão decididos, essa ordem é irrelevante. Querendo dizer o seguinte: se eu escolher, agora que vem o matemático, né? Em vez de falar o nome de filme mesmo, eu vou chamar um filme de A, o outro de B, o outro de C, né? Que nem o matemático foi contar a história dos 3 porquinhos para o filho, né? Ele já começa, né? Sejam 3 porquinhos P1, P2, P3 e um lobo mau L, né? Então, é ABC, né? E aí, se a minha primeira escolha foi o filme A, a minha segunda foi o filme B e a terceira foi o filme C, certo? Eu estou levando o mesmo conjunto de 3 filmes que eu levaria se a minha escolha fosse B, a primeira B, a segunda C e a terceira A. Certo? Tá? Então, o mesmo conjunto de filmes foi escolhido várias vezes. Tá certo? Agora que vem o ponto mais importante aqui. Quando é que a divisão é útil? A divisão é útil quando você consegue contar, né, o seu conjunto de algum jeito, que não é perfeito porque você está repetindo, mas de forma que cada elemento que você quer contar apareça repetido o mesmo número de vezes. Certo? Isso às vezes acontece, às vezes não. Tem horas que você conta repetido, mas o número de repetições depende de alguma outra coisa. Aí a divisão pode não ser tão útil para você. Tá? Mas esse é um dos muitos casos nos quais cada conjunto escolhido apareceu um mesmo número de vezes. Por exemplo, você pega um conjunto genérico, tá? O conjunto de filmes ABC. Quantas vezes ele foi contado, né, nesse meu método de escolher um de cada vez? Quantas vezes foi contado esse filme? Certo? 6. Por quê? É outro problema de análise combinatória que você resolve também pelo princípio multiplicativo. Certo? Então, cada filme aparece quantas vezes? Bom, esse é simples o suficiente, como o Paulo disse, para você listar todas as possibilidades, certo? Para listar, até melhor ser sistemático. Então, eu vou listar todas em que a primeira é a A. Então, ABC, ACB. Todas em que a primeira é B. BAC, BCA, certo? Todas em que a primeira é C. CAB, CBA, né? Se a gente for sistemático, dá para listar tudo sem problemas. Mas é claro que a gente tem um método que funciona mais geral para isso, porque são 3 filmes, certo? Que podem aparecer em qualquer ordem. Portanto, você pode dividir em 3 etapas. Qual foi o primeiro filme que apareceu, o segundo e o terceiro? Como eu estou contando apenas o número de vezes que este conjunto apareceu, agora eu tenho apenas 3 opções para o primeiro, certo? 2 para o segundo, 1 para o terceiro, e isso dá, como você disse, e também como nós listamos aqui, 6, certo? Você também pode identificar que isso aqui é o 3 fatorial e que esse é um problema que aparece muitas vezes, ele ganha um nome especial, né? Permutação. Mas não é um daqueles problemas que a gente recomenda que você saiba de memória uma fórmula, etc., porque, de fato, saber que isso aqui é n fatorial não vai fazer você ganhar muito tempo em relação a você pensar rapidamente que você tem n possibilidades para o primeiro, n menos 1, o fatorial aparece muito naturalmente. Tá? Beleza. Bom,
Então, qual é a resposta para o nosso problema inicial? É o número que eu já... Aqui eu fiz a conta, mas agora eu vou até voltar para o formato anterior, porque geralmente quando você tem que fazer uma divisão, você ter o número já fatorado pode ajudar a divisão, certo? Então, repara que eu disse que o número está fatorado. Esse número está fatorado. Não, fatorar não significa necessariamente fatorar nos fatores primos, certo? Ele está em forma de produto, costuma ser mais fácil fazer uma divisão, tá? E aí você divide por 3 vezes 2 vezes 1, que eu também não coloquei 6 de propósito, certo? E aí fica fácil de identificar uma simplificação, certo? Isso é 220? 220, tá bom. Né? Cada um apareceu 6 vezes. Ok? Entendido? Tá ótimo. Dá uma variada nisso aqui. Agora imagina que você vai querer assistir os 12 filmes. Você se interessou por esses 12 filmes, né? Como eles têm essa promoção 3 no fim de semana, você leva 3, não sei o quê. Você vai, em 4 fins de semana seguidos, você quer assistir esses 12 filmes. De quantas maneiras você pode fazer isso? Seguinte, aqueles 12 filmes que me interessaram, eu quero ver os 12, certo? Eu vou fazer isso em 4 fins de semana, certo? Primeiro fim de semana eu vou lá, vou pegar 3 filmes, no próximo eu pego outros 3, até eu assistir os 12 filmes que me interessaram. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Seguinte, o enunciado é o seguinte: tem 12 filmes na locadora que me interessam, certo? Então, durante 4 fins de semana, eu vou até a locadora e vou escolher 3 filmes, certo? Até que no final dos 4 fins de semana eu vou ter levado para casa, né, e assistido os 12 filmes que eu quero assistir. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Beleza. Então vai. Ah, tá. Ok. É melhor numerar isso aqui. Esse é o exemplo 1, esse é o exemplo 2. No primeiro fim de semana, aproveitar para explicar a anotação aqui. Isso aqui, em geral, do jeito que eu escrevi, é a notação de número binomial, que coincide com as combinações, né, em várias situações. Eu, na medida do possível, prefiro usar uma notação só, tá? E eu costumo usar essa, tem gente que usa as outras. Eu vou usar essa. Isso aqui pode se ler assim: combinação de 12, 3 a 3, ou 12 escolhe 3, que é como eu prefiro falar, tá? Isso é o número de maneiras de escolher 3 objetos de um total de 12, que foi o que nós fizemos ali. Tá legal? E a conta vai ser sempre feita desse jeito, contando a mais e repetindo. Então, o que o pessoal está dizendo aqui é o seguinte: no primeiro fim de semana, dos 12 filmes, eu escolho 3. Aí vem o segundo fim de semana. O que eu faço? Dos 9 filmes, eu escolho 3. Certo? O que vai acontecer no próximo fim de semana? Dos 6 filmes, eu escolho 3. Certo? E no quarto fim de semana, você até pode colocar aqui, né? Mas eu nem colocaria, mas enfim, vamos colocar 1. No último fim de semana sobraram 3 filmes, só que você vai levar os 3, não tem mais o que escolher, tá? E agora multiplica tudo, certo? Soma tudo.
Ah, olha só. Depois você faz a perguntação dos 4 finais de semana. Então, olha só. Para cada uma das maneiras que você escolhe os filmes que você vai levar no primeiro fim de semana, você tem essa quantidade de escolhas para o filme no segundo fim de semana? Com certeza. Tá? Então você multiplica. Ok? Para cada uma das 220 escolhas do primeiro fim de semana, não importa qual foi a sua escolha do primeiro fim de semana, no segundo fim de semana, você vai ter 9 filmes para escolher 3. Certo? Então, você vai abrir a árvore, certo? Para escolher tudo. Tá? No entanto, ninguém reclamou até agora. Propositalmente, eu deixei o enunciado meio vago. Eu estava esperando alguém reclamar aí. Exatamente. Eu quero realmente escolher os filmes do primeiro fim de semana, os filmes do segundo, né? Ou eu estou interessado, na verdade, em quais 3 filmes eu vou assistir junto, quais outros 3 que eu vou assistir junto, quais outros... E a ordem dos fins de semana não importa. Né? Eu acho que a primeira interpretação é mais razoável, até pelo jeito que eu falei, fins de semana consecutivos e etc. Tá? Então, eu vou manter essa interpretação que foi a que vocês fizeram. Quer dizer, eu quero escolher 3 filmes para o primeiro fim de semana, depois 3 filmes para o segundo fim de semana e assim por diante. Deixando claro o enunciado, o resultado é isso aqui, multiplicando, tá? Só para ver se vocês entenderam como é que se calcula cada coisa dessa. Não vou nem escrever não, vamos só falar. Como é que 12 escolhe 3 nós já vimos. Como é que você vai calcular 9 escolhe 3? Você vai fazer 9 vezes 8 vezes 7, por que parou no 7? São 3 escolhas, certo? 9, 8, 7. E você divide por 3, 2, 1. 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Aqui você faz 6 vezes 5 vezes 4 e divide por 3 vezes 2 vezes 1. Ok. Tá. Uma situação diferente seria, e isso que algumas pessoas estavam... Eu ouvi algumas pessoas se questionar se deveriam fazer ou não, e é um bom questionamento, mas e se essa ordem das escolhas de cada grupo de 3 filmes não for importante? Em que situação essa ordem pode não ser importante? Por exemplo, você está pegando esses 12 filmes para fazer uma sessão de cinema na escola. E você dividiu os alunos em 4 grupos, né? Tem 4 salas, e em cada turno vão ser assistidos 3 filmes em seguida, certo? Então você precisa separar os 12 filmes em 4 grupos de 3, certo? Mas não importa qual é o primeiro grupo, qual é o segundo, qual é o terceiro. Basta separar os 12 filmes em 4 grupos de 3. Se a sua intenção é separar os 12 filmes em 4 grupos de 3, se você quiser ainda põe 4 grupos não ordenados, para ser mais claro. O que você faz é aquela conta ali, mas você ainda tem que fazer o quê? Dividir. Se eu escolhi 3 filmes para o primeiro grupo, 3 filmes para o segundo, 3 filmes para o terceiro e 3 filmes para o quarto, de quantas maneiras os mesmos 4 grupos foram escolhidos? É isso aí. Não são 4 grupos, certo? Então pega uma determinada escolha. Os 4 grupos estão definidos, certo? De quantas maneiras essa escolha apareceu? Ora, o primeiro grupo que apareceu na escolha pode ser qualquer um dos 4. Então, é 4 possibilidades para o primeiro grupo. Definido quem é o primeiro grupo, o segundo grupo pode aparecer, tem 3 possibilidades para aparecer, e assim por diante. Tá? Eu coloquei nos exercícios para vocês hoje à tarde, o primeiro exercício que eu coloquei é sobre o jogo de pôquer. As típicas combinações e tal do jogo de pôquer.
E lá você vai exercitar exatamente isso aqui. Quando é que... Porque repara que aqui eu estou usando esse conceito da divisão 2 vezes, né? Eu estou usando dentro da escolha de cada grupo e estou usando também para a escolha global 2 grupos, certo? Então, de certa forma, cada grupo é um conjunto de objetos, mas existe o conjunto dos conjuntos também, certo? O conjunto dos 4 grupos. E eu também tenho que olhar como é que esse conjunto está sendo contado, certo? E se a ordem de escolha é relevante ou não para o que eu estou considerando, tá? Em geral, a divisão vai nos ajudar nisso. Quando a gente consegue estruturar a contagem de forma que cada elemento que nós queremos contar aparece várias vezes e um número constante de vezes. É o mesmo número de vezes para cada grupo. Isso é muito importante você verificar antes de dividir. Tá certo? Beleza. Então a gente viu a ideia de como a divisão pode ajudar e a gente viu também esse problema típico das combinações, né? E como eu falei, eu deixei outros exercícios para você. Eu quero agora começar o que eu pensei como o tema principal da aula de hoje, que é um outro tipo de problema que também aparece muito e que você pode, digamos, decorar uma fórmula para resolver, ou você pode sistematizar a resolução, e que eu particularmente acho mais útil do que o das combinações. De fato, o das combinações pode até ser visto como parte desse outro, que tem livro que chama de combinação com repetição, eu não gosto muito desse termo. Tem livro que chama de combinação com repetição, permutação com repetição, que eu acho um pouco melhor, esse ponto de vista, na verdade. Mas eu prefiro falar em anagramas, que teoricamente é só um caso particular, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que vários problemas difíceis de combinatória podem ser transformados em um problema de anagramas, tá? E eu particularmente acho isso muito útil. Bom, eu acho isso útil ao ponto de, quando eu estou enfrentando um problema de combinatória, não deve acontecer isso com você, mas comigo acontece demais. Eu pego um problema de combinatória para resolver, eu leio e não sei direito como fazer, sabe? Não fico nada. Acontece comigo, não deve acontecer muito com você não, mas acontece comigo, bastante, né? Quando acontece comigo isso, uma das coisas que vem à minha cabeça é, pô, será que eu não posso inventar um anagrama aqui? Será que não dá para inventar um anagrama? Porque enfim, eu já vi tantos problemas que foram resolvidos de forma simples usando essa técnica. Bom, tá. Anagrama tem um exemplo. Que esse exemplo é meio um trauma de infância meu. Aí eu sempre coloco. Que assim, eu gostava muito... Eu li umas revistinhas infantis quando eu era criança e tal. Tinha umas revistinhas que tinha adivinhações, o que é, não sei o quê. Aí, pô, eu fiquei bom naquilo, sabe? Eu gostava, eu resolvia vários e tal. E teve um que eu não consegui resolver de jeito nenhum. Que era assim, qual é a palavra com 2 letras e 3 sílabas? Pô, aquele negócio não encaixa, essa matemática não encaixava na minha cabeça. Como é que vai ter 3 sílabas se só tem 2 letras, né? E aí, pô, fiquei um tempão pensando, aí fui olhar a resposta. É verdade. E aí, qual é a palavra de 2 letras que tem 3 sílabas? Arara, né? Arara. A questão é a definição do que é uma palavra que tem 2 letras, certo? Claro que eu tinha pensado duas, só 2. Né? Não tinha pensado que a letra poderia se repetir, que realmente é o único jeito de ter 3 sílabas. Certo? Tá. Quando a gente tem uma palavra, ou uma palavra, uma sequência de letras, a gente chama de um anagrama dessa palavra qualquer palavra,
ou qualquer sequência de letras, formada com as mesmas letras, mas com as mesmas letras, não com as mesmas letras, entendeu? Ou seja, com as mesmas letras nas mesmas quantidades, tá? Então, se tem 3 letras A e 2 letras E, eu tenho que usar 3 letras A e 2 letras E, certo? Então, isso é legal porque todas as palavras fazem sentido, né? Assim, várias são sons da arara mesmo, né? Então, você vai, né? Aí podemos tentar listar todas também, né? Eu estou tentando listar de uma forma mais ou menos sistemática aqui. Podíamos tentar listar todas. Mas a pergunta aqui é a seguinte: quantos são os anagramas da palavra arara? Quantas sequências desse tipo eu tenho? Né? Já apareceu uma resposta aí, 10. Como é que vocês acharam esse número? 120 por 12. Tá, você fez usando a divisão. Legal. Que é o método que eu prefiro também. Mas como eu já falei para vocês de combinação, eu vou mostrar para vocês um jeito de fazer isso usando as combinações. E depois eu mostro a solução do colega que eu também acho a melhor. Um jeito de pensar nisso aqui é o seguinte. Para eu montar um anagrama da palavra arara, eu preciso preencher 5 posições. Você poderia pensar que aqui eu tô montando uma sequência de etapas, como o Paulo fez, mas não é exatamente isso, na verdade. Poderia, mas... eu, na verdade, estou pensando globalmente. Eu tenho que decidir, de fato, que letra vai aqui, que letra vai aqui, que letra vai aqui, que letra vai aqui, etc. Se você tentar fazer isso pelo princípio multiplicativo, fica um horror, né? Aqui você tem 2 opções, A ou R. Aqui você tem 2 opções, A ou R. Aqui você tem depende. Fica ruim. Certo? Depende, porque se você podia ter colocado R e R. E aí você só teria o A, né? Então, já complica. Um outro jeito de pensar é o seguinte. Esta palavra fica determinada pela posição dos R's. Ou dos A's. Tá? Eu tenho 5 posições, certo? Dessas 5 posições, exatamente 2 estarão ocupadas por letras R. Ok? Então, o que eu posso fazer aqui é, das 5 posições, escolher 2 nas quais eu vou colocar a letra R. Tá? E se eu fizer isso, a palavra fica completamente determinada. Concordam? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu estou vendo umas carinhas esquisitas aqui. Tem um pessoal olhando para mim com cara de dúvida. Por exemplo, se eu escolher a primeira e a 4ª posições, certo? Eu sei exatamente qual é a palavra, ok? A palavra é R-A-A-R-A. Certo? Então isso é o que a gente chama também de uma correspondência bionívoca ou uma bijeção. Tá? Assim, para cada escolha de 2 posições dessas 5, existe um único anagrama, certo? E para cada anagrama existe uma única escolha de 2 posições onde estão as letras R, certo? Então, aqui, por exemplo, quais são as posições aqui? Quais são as 2 posições das 5 aqui? Posição 2 e 4, certo? Aqui, quais são as posições? 4 e 5, certo? Então, repara que para cada escolha de 2 posições das 5, existe um único anagrama e vice-versa, ok? Então, esse é um jeito de resolver. Tá? Isso dá 10. 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1 é 10. Certo? O outro jeito de fazer, né, então essa primeira solução, segunda solução é como o nosso colega fez.
Nosso colega pensou assim, tá repetindo letra, né? Eu já vi um lance que quando repete coisas, dividir pode ser legal. Então, como é que eu reduzo isso para um problema que eu já sei resolver? Eu saberia resolver se todas as letras fossem diferentes, né? A gente já resolveu vários problemas assim, o Paulo resolveu problemas assim. Se as letras forem todas diferentes, é mole, certo? Então tá, digamos que as letras sejam todas diferentes. Então tem o A1, o A2, o A3, é bem matemático mesmo, né? A1, A2, A3. Seria mais legal colocar cores diferentes, né? Ficava mais... Assim é mais prático. R1 e R2. Certo? Agora são 5 objetos diferentes para eu colocar em 5 posições, certo? Fácil. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 5 fatorial, 120. Agora eu tenho que definir o quê? Quantas vezes cada anagrama apareceu nessa contagem. E torcer para ser o mesmo número para todo mundo. Certo? Se não for o mesmo número para todo mundo, aí é melhor eu pensar outra coisa. Certo? Mas vai ser, né? Vai ser o mesmo número para todo mundo. Pode pegar qualquer exemplo, mas para todos a conta é a mesma. Por exemplo, esse anagrama, quantas vezes ele apareceu? São 3 letras A, certo? Tá? Cada uma das letras A, agora, poderia ser qualquer uma das 3 disponíveis, certo? Então, por exemplo, isso aqui podia ser o A1, A2, A3 nessa ordem. Mas poderia ser 1, 3, 2, poderia ser... Né? Então, vamos ser sistemáticos, certo? Quantas opções eu tenho para esta primeira letra A do anagrama? 3, certo? Para a segunda letra A do anagrama, 2, porque eu já escolhi a primeira, né? Depois de eu ter escolhido a primeira, 2. E para aquela lá, 1, certo? Então, existem 3 vezes 2 vezes 1 maneiras de escolher as posições da letra A, das letras A, certo? E para cada uma dessas 6 maneiras, vão existir, analogamente, 2 vezes 1 formas de escolher as posições das letras R, ok? Isso para uma única palavra, ok? Para um único anagrama. Para um único anagrama, existem 6 maneiras de colocar as letras A, se elas são diferentes, e 2 maneiras de colocar as letras R. Por isso, essa conta que também dá 10. Tá? Também dá 10. Vantagem do segundo método em relação ao primeiro é que, se a palavra é mais complicada, o primeiro método pode ficar mais difícil, apesar de que é possível. Quando tem mais letras diferentes. Aí, apesar do primeiro método ainda ser possível, de fato vai dar uma conta parecida com essa aqui, e foi um dos motivos de eu ter sugerido, que depois eu quero que vocês juntem tudo. Esse aqui é mais prático, mais fácil de generalizar. Né? Na nossa cabeça fica muito rápido generalizar. Né? Por exemplo, outra palavra. Eu devia... Outras palavras. Batata? Batata. Que curioso, eu tinha pensado a mesma palavra. É porque está antes do almoço, é por isso. Quantos anagramas da palavra batata? Faz pelo segundo método. Não precisa decorar não, faz pelo segundo método. Se as letras fossem diferentes, quantas letras são? 6. Então, 6 fatorial, ok? Tá? Certo. Não sendo diferentes, quantas vezes aparece a mesma palavra? Dada uma palavra, dado um anagrama, de quantas maneiras eu posso arrumar as letras B? Uma só, porque só tem uma letra B, certo? As letras A. 3 fatorial, certo? E de quantas maneiras eu posso arrumar as letras T? 2 que coincide com 2 fatorial. Mas eu vi gente já falando 2 fatorial para já deixar, né, no mesmo formato. Para deixar no mesmo formato, põe 1 fatorial aqui também.
Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer assim porque, né, no meio de... Geralmente você faz isso no meio de um problema, você está fazendo várias outras coisas, é bom dar uma conferidinha rápida. E uma boa conferida rápida é se a soma dos números, dos fatoriais que estão aqui, é o número que está lá, certo? Por isso, claro que o 1 seria desnecessário, as letras que aparecem uma vez só são desnecessárias. E de fato, se é uma palavra enorme, que tem um monte de letra diferente, só duas que repetem, aí, sei lá, aí eu ponho só o 2 embaixo, mas... Em geral, vale a pena fazer assim, você soma e vai que você esqueceu alguma letra, né? Então é um bom jeito de evitar erros. Bom, não sei quanto dá isso. 160? 60, né? 160 estava esquisito. 160 tinha algum fator primo esquisito aí, não tinha? Bom, ok. O que mais? Paralelepípedo, né? Outra palavra bem popular nesse tipo de problema. Isso a gente põe só para ter certeza que o aluno entendeu mesmo. Né? Não coloquei o acento para facilitar, tá? Não coloquei o acento para facilitar. E aí, essa aí, fala. Eu não estou conferindo não, vocês confiram aí. Vamos combinar? Vamos fazer na ordem, tá? Pega a letra P, depois a A, faz na ordem, porque aí todo mundo fala o mesmo número. 2 ou 3? 3. 2. 1. 2. 3. 1 e 1. Soma aí, deu certo? Ih, tá dando 13. Ah, outro 1 fatorial, tá. Beleza. A soma estava errada, mas a conta estava certa, né? Tudo bem. O que faltava era só um ali. Tá ótimo. Tem esse probleminha aqui do Prof. Máximo, mas eu vou pular. Depois a gente pode voltar para ele. Dá uma olhada nesse aí. O enunciado está no quadro, lê aí. Lê aí, pensa, vê se alguém tem uma resposta. Pô, até que o desenho ficou legal, hein? Fiz esse desenho hoje de manhã. Ficou bonitinho. E aí, todo mundo entendeu o enunciado? Você pensar um pouco, faz sentido, né? Quer dizer, são uns pratos que estão pendurados por umas cordas. O atirador vai atirar para derrubar. Pô, se não tivesse regra nenhuma, ele atirava logo no prato mais alto, que já caíam 3 ou 2 de uma vez. Ele com 3 tiros derrubava tudo, certo? Mas não. Segundo as regras, ele vai precisar de pelo menos 8 tiros. Isso se ele não errar nenhum, certo? Porque ele vai precisar derrubar os 8 pratos separadamente. Não vale acertar um prato de cima enquanto os de baixo não estiverem quebrados. Essa é a regra do tiro ao alvo aí. Tá? A pergunta é de quantas maneiras diferentes ele pode fazer isso. Ele pode quebrar os pratos. Na ordem, né? Qual o primeiro prato que ele vai quebrar, o segundo, o terceiro, etc. De quantas maneiras diferentes ele pode fazer isso. Então,
E aí, alguém tem uma resposta já? É pouco tempo, né? Eu sei que é pouco tempo. E a gente tem pouco tempo também na aula, então... Isso é um problema que eu até gostaria de deixar mais tempo, mas não vou deixar não, tá? Vamos pensar junto. É igual um anagrama? Dá para transformar num anagrama? Cara, que ideia que você teve. De onde é que você tirou isso? Como é que você pensou nisso? Fantástico isso. É uma boa ideia mesmo. Como assim? Você dá um número 1 para a primeira coluna, número 2 para a segunda coluna e número 3 para a terceira coluna. Ótimo. 3 uns, 2 dois e 3 três e fazer o anagrama. Perfeito. Isso está correto. Vê se vocês concordam. Eu não vou colocar 1, 2 e 3 não, vou colocar letras, tá? Eu prefiro. Mas tá tranquilo. E as letras que eu vou colocar é o seguinte, eu vou colocar as letras E, as letras M e as letras D. E de esquerda, M de meio, D de direita. Tá? Aí fica descritivo. Coloque-se na posição, axiomas de Morgado. Coloque-se na posição de quem vai resolver o problema. Do atirador, você vai atirar. Qual é a decisão que você tem que tomar? Você tem que decidir qual coluna. Você tem que decidir qual coluna. Se eu vou atirar na esquerda, no meio ou na direita. Porque definida a coluna, o prato já fica determinado. Certo? Então, se você chamar de E à esquerda, M de meio e D à direita, basta você ter uma sequência ou um anagrama formado por 3 letras E, 2 letras M e 3 letras D, que fica completamente determinada a forma do atirador quebrar esses alvos. Concordam? Por exemplo, essa que eu coloquei aí, como é que funcionaria? Certo? Ele vai... É melhor eu desenhar. Então, essa aqui, ele faz o seguinte. Primeiro tiro dele, na coluna da esquerda. Foi aqui o primeiro tiro. Segundo tiro dele... Oi? Ah, legal, legal. É bom quando vocês questionam. Vai. Explique. A ordem certa para essas 3 letras E. Certo. O anagrama de 8 letras, se ele pudesse atirar em qualquer prato. Interessante isso que você está dizendo. Tá. A gente está supondo que ele vai cumprir as regras. De quantas maneiras ele pode derrubar os alvos, cumprindo as regras. Certo? Se eu digo para você que o primeiro tiro dele foi na coluna da esquerda e ele cumpriu as regras, ok. Eu acho que o ponto era esse. É o ponto do enunciado. Tá? O enunciado não está dizendo em quantas ordens os 8 alvos podem ser acertados, cumprindo com as regras e tal. Mas essa era a intenção, certo? Quer dizer, cumprindo com as regras, em quantas ordens ele pode ser acertado. Se ele vai cumprir com as regras, basta saber que o primeiro tiro dele foi na coluna da esquerda, você já tem certeza que foi aqui. Ok? Ok, todo mundo? Beleza. Se o segundo tiro dele foi na coluna da esquerda, onde foi o segundo tiro dele? Foi aqui. Certo? Aqui o terceiro, agora no meio, perdão. E agora na direita, certo? Então, olha só. Dada uma sequência de letras com 3 letras E, 2 letras M e 3 letras D, eu fui capaz de determinar de forma única como os alvos foram atingidos, em que ordem os alvos foram atingidos. Vice-versa é verdade também? Sempre é importante a gente pensar isso, nos dois sentidos. Cada anagrama tem a sua ordem de tiro, certinho. Cada ordem de tiro vai ter o seu único anagrama?
Isso é verdade? Né? Bom, o primeiro tiro dele... Vamos atirar, então. O primeiro tiro dele pode ter sido só um desses três, certo? Por exemplo, no meio. Dado que o primeiro tiro dele foi no meio, o segundo tiro dele agora pode ser qualquer um dos três de novo. Certo? Por exemplo, pode ser na direita. Ok? O próximo pode ter sido na direita de novo, certo? O próximo pode ter sido esse, não pode? Certo? Depois pode ter sido aqui. Agora pode ser aqui. E agora acabaram-se as opções, certo? Agora ele é obrigado a atirar aqui e depois aqui. Concordam? Você é capaz de, sabendo que ele atirou nesta ordem, montar um anagrama com 3 letras E, 2 letras M e 3 letras D de forma única? Você sabe qual é o anagrama? Então fala qual é. M, D, D, E, M, D, E. Certo? Todo mundo concorda? Então, de fato, existe uma bijeção, existe uma correspondência bionívoca. Nós fomos capazes de transformar o problema de contar ordens de tiro, que era meio difícil, em um problema de contar anagramas, que a gente já sabe resolver. Certo? E nós fomos capazes de fazer isso porque nós conseguimos uma correspondência bionívoca, uma codificação para o que significa atirar naqueles alvos. Certo? Atirar naqueles alvos significa determinar a cada momento se ele vai atirar no meio, na direita ou na esquerda, certo? Sendo que, no total, só pode haver, ou tem que haver, 3 tiros na esquerda, 2 no meio e 3 na direita. Por isso que o anagrama se encaixa perfeitamente. Tá bom? Porque é uma ordem, e na ordem você tem 3 opções, mas você só pode usar cada uma dessas 3 opções um número determinado de vezes. Então o anagrama se encaixa muito bem aí. Mas não é muito simples ver. Imediatamente, você lê o problema e fala, isso é anagrama. Não é tão simples, né? Geralmente você pega um problema desse, tenta uma coisa, fica enrolado, tenta outra, fica enrolado, até você ter uma ideia melhor. Tá? Esse problema foi proposto, esse problema é bem antigo, eu trabalho com esse problema já há muito tempo, desde que eu vi, eu gostei muito dele. E ele foi de uma Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos, uma Olimpíada nacional lá deles. Eu não sei exatamente que fase, alguma fase intermediária, não foi uma fase final, não. Mas é um problema criativo, né, diferente, e que tem uma solução simples, apesar de não ser fácil. Qual a resposta? Oito letras, 8 fatorial. Divide por. Repetiu 3 vezes, 3 fatorial. Repetiu 2 vezes, 2 fatorial. Repetiu 3 vezes, 3 fatorial. Tá? Faz essa conta aí, vai. Dá muito grande isso não, né? 570? 560? É maior do que eu esperava. Beleza. Falei que isso podia ser resolvido por combinação também. Deixa eu colocar aqui, rapidinho. Por combinação, a gente pode pensar assim, certo? Para ele derrubar, seguindo as regras, ele vai dar 8 tiros certos. Né? Os tiros errados, sei lá, mas ele vai dar 8 tiros certos, ok? 3 desses tiros serão na coluna da esquerda, certo? Então, que tal eu escolher, dos 8 tiros que serão dados, quais são os 3 que serão dados na coluna da esquerda? Certo? Uma vez, isso é a mesma coisa que determinar as 3 posições das letras E, que nem a gente fez na arara lá, tá? Depois que eu escolhi os 3 tiros que vão ser dados na esquerda, a posição deles, próximo passo é escolher ou o meio ou direita, tanto faz.
escolher o meio, tá? Como 3 tiros já foram determinados dos 8, sobram 5 tiros que ainda têm que ser determinados. E desses 5 eu escolho 2 posições, 2 para ser os tiros do meio, ok? E sobra 3 de 3, que é 1, não precisava nem colocar. Tá? O que é interessante aqui, o que eu queria que vocês vissem, é que se você usar a fórmula de fatoriais para combinações, que eu não falei para você, mas eu imagino que a maioria de vocês conheça, e quem não conhecer, vê aqui rapidinho. Aquela conta que a gente fez pode ser escrita nesse formato usando fatoriais, né? É 8, escolhe 3, você põe o 8 fatorial em cima, põe o 3 fatorial em cima, e completa com a diferença, né? 8 menos 3, também fatorial lá. E aí, se você continuar, o próximo é 5 fatorial, que vai cortar com esse 5 que já está embaixo, dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. E o último, nem precisava colocar, mas é 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1. Tá? Só para manter a mesma fórmula em todos eles. E aí você já percebeu que dá o mesmo valor, né? Porque simplifica aqui. Esse 0 eu também posso cortar porque é 1, certo? E aí dá certinho o 8 fatorial em cima, o 3, o 2 e o 3 embaixo. Tá? Que é outro jeito de chegar nessa conclusão aqui. Mas como a gente disse antes, pensar nas repetições é mais rápido, né? É mais simples. Mas você também pode fazer usando apenas as combinações. Tá? Beleza. Lembra aquele problema do fim de semana, não sei o quê? Não dava uma conta parecida com essa? Vários binomiais sendo multiplicados e que o próximo era... O de cima era esse menos esse, né? Então, uma das perguntas que eu vou deixar para vocês é: como é que você resolve aquele problema dos fins de semana em ordem, mas o grupo de filmes em cada fim de semana não importa a ordem? Como é que você resolve aquele problema usando anagramas? Porque o jeitinho da resposta é o jeitinho de um anagrama, se você olha por esse ponto de vista aqui. Então, tem uma solução bem legal daquele problema usando anagramas. Mas, enfim, com o tempo que nós temos, a gente precisa cumprir a última promessa do Paulo, né? O Paulo fez várias promessas para a minha aula, lembra? Então, vamos cumprir as promessas do Paulo. Ó. Quantos são os números inteiros positivos? Eu coloquei aí inteiros positivos para deixar bem claro. Formados por 5 algarismos, cuja soma é igual a 8. Tá? Então, são 5 algarismos, é um número inteiro positivo de 5 algarismos, e a soma desses 5 algarismos tem que ser igual a 8. Tá? Bom, como eu falei para vocês no início da aula de hoje, esse é um problema tão legal que a gente podia ficar aqui um tempão falando sobre ele. Tá? Uma coisa que eu não vou resistir a falar, mas eu vou ter que falar rápido, é que vários desses problemas, enfim, eu vou ter que falar até porque o Paulo já fez isso na aula dele. Ele pegou um exemplo mais simples. Você pegar exemplos mais simples de um problema complicado que você está tentando resolver, costuma ser muito produtivo, especialmente em combinatória. E especialmente se você fizer isso de forma sistemática. Então, qual é o jeito sistemático de estudar os casos mais simples desse problema? É você generalizar primeiro, é dizer, tá, esse problema genericamente é números inteiros positivos formados por N algarismos, cuja soma vale S. Tá? E aí, eu não precisava fazer o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer para simplificar. Tá? Eu vou estudar esse problema
também eu vou dar uma facilitada nesse problema para começar o meu estudo dele. Porque tem aquela restrição do primeiro algarismo que chateia, não tem? Vou tirar essa restrição, tá? Pode começar por 0, tá bom? Depois eu vejo como é que eu resolvo esse problema, se eu resolvo. Mas deixa eu simplificar primeiro, tá? Como eu vou fazer uma tabela pequenininha, eu nem vou precisar fazer a segunda roubada que eu ia fazer. Mas eu acho muito útil estudar esse problema começando assim. Começando com, não importa se o primeiro algarismo é 0 ou não, e também não importa se os algarismos são algarismos. Pode botar um algarismo igual a 13, 14, tudo bem. Que aí, na verdade, isso vira um problema clássico, que é soluções inteiras não negativas de uma equação. Tal, né? E através desse problema a gente consegue resolver o problema de verdade. Mas como eu só vou pegar números pequenininhos, eu nem vou me preocupar com isso por enquanto. Bom, 0 algarismos é meio polêmico, eu vou começar com 1 algarismo. Mas a soma 0 não só é possível, como é um bom jeito de começar. N é o número de algarismos do número, e S é a soma desses algarismos. Tá? E um primeiro jeito de tentar resolver um problema como esse é montar uma tabela. Com os casos mais simples. Ok? E se fosse um algarismo com soma 0? Quantos números desse tipo existem? Um só. Certo? O 0. Tá? Se fossem dois algarismos com soma 0. O número pode começar por 0, lembra? Só tem um, que é 0, 0, ok? Então só tem um. 3 algarismos com soma 0. 0, 0, 0. Só tem um. Então aqui vai um monte de 1, certo? Ok, vamos ver essa segunda coluna. Um algarismo com soma 1 tem quantos? Um só, né? Que é o número 1. Aliás, essa linha toda é fácil de fazer, né? Certo? Essa linha toda dá 1, né? Certo? Porque só tem um número com um algarismo cuja soma desses algarismos dá 7, que é o número 7. Se eu passasse de 9 aqui, aí ia começar a complicar, né? Mas como eu não vou passar de 9, deixa assim. Aqui começa a ficar mais legal. Eu quero formar um número de 2 algarismos cuja soma é 1. Certo? Com a restrição de ser realmente um número, só tem o 10, certo? Podendo começar com 0, tem o 10 e o 0, 1, certo? 1, 0 e 0, 1, são 2. Okay? Certo? Aqui são quantos? 3 algarismos de soma 1. São 2 zeros e 1, 1, certo? Então é 1, 0, 0, 0, 1, 0 ou 0, 0, 1. Aqui são 3. E analogamente, aqui vai dar 4, aqui vai dar 5, aqui vai dar 6. Porque tudo depende de onde você põe o número 1, o resto é tudo 0. Tá? Esse já é um pouquinho mais chatinho. 2 algarismos com soma 2. 0, 2, 2, 0, 1, 1. São 3. Tá? Você entendeu o que eu estou fazendo, certo? Eu agora vou completar outros números sem explicar. Tá? Porque eu quero chegar direto no que eu queria mostrar para você. Aqui vai ser 6, aqui vai ser 4. Aqui vai ser 10. Aqui vai ser 10. Aqui vai ser 5. Aqui vai ser 7. Eu decorei, né?
Eu decorei, aí me enrolei. Isso, obrigado, gente. Bom, já dá para falar do que eu queria falar, bem rapidamente. Tem um monte de situações em que isso acontece, tá? Um monte, combinatória, tem um monte de situações em que isso acontece. Você pega um problema, você não tem a menor ideia de como resolver. Aí você, humildemente, simplifica o problema. Põe números pequenos e monta uma tabela com esses casos iniciais, etc. E aí você enxerga. Aparece na sua frente alguma coisa conhecida. Tem várias descobertas importantes de pesquisa em matemática que foram feitas assim, né? Ainda mais depois que os computadores começaram a ajudar cada vez mais, né? Pode deixar o computador dias e dias montando tabelas desse tipo e procurando padrões, né? Muita pesquisa em matemática é feita assim. É um método que pode te ajudar bastante. E aqui talvez você tenha visto o triângulo de Pascal, se você conhece o triângulo de Pascal. Mesmo que você não conhecesse o triângulo de Pascal, você podia ter visto que esse mais esse dá esse, esse mais esse dá esse, esse mais esse dá esse, o que geraria uma fórmula de recorrência que você poderia depois tentar provar e através dessa fórmula de recorrência você poderia tentar resolver o problema. Tá? Então, enfim, eu não resisti a mostrar isso para você porque é tão bonitinho quando aparece um triângulo de Pascal do nada, né? Na verdade eu confesso que eu fiz de trás para frente. Eu primeiro resolvi o problema, vi que dava um número binomial, e aí eu sabia que se fizesse uma tabela dessa, tinha que aparecer o triângulo de Pascal, já que a resposta é um número binomial. Mas, enfim, muitas vezes acontece desse jeito. Muitas vezes você estuda os casos mais simples e o número binomial vai aparecendo. Tá? Mas, enfim, isso foi só para te dar o gostinho. Porque eu não vou usar isso. Eu vou fazer de outro jeito. E o jeito que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar algarismos romanos. Mas eu vou usar algarismos romanos errado ainda. Me dá um exemplo de um número de 5 algarismos cuja soma dos algarismos seja 8. Dá um exemplo aí, por favor. 2, 2, 2, 1, 1, acabou. Tá. Ok. Eu vou escrever esse número usando algarismos romanos, tá? Só que o algarismo romanos fica meio... vou escrever primeiro usando algarismos romanos. Depois você critica. Então, 2, 2, 2, 1, 1. Tá? Pô, mas aí mistura um com o outro, fica complicado de entender. Então, eu vou botar um sinal de mais. Podia ter colocado uma barrinha para separar também, mas barrinha com esse palito também confunde. Então, põe logo um sinal de mais. Pronto. Tá? Então, aquele número passou a ser representado desse jeito. Tá legal? Beleza? E isso resolve o problema quase que imediatamente. Legal? Vamos lá. Vamos ver. Tem um outro aqui que é o 80000, certo? Esse eu também vou representar com algarismos romanos, só que eu não sei direito. Eu esqueci, entendeu? Esse negócio de algarismos romanos eu aprendi muito tempo atrás na escola e esqueci, eu não lembro mais. Então eu vou usar os algarismos romanos simplificados, assim, que eu acabei de inventar. 8 são 8 palitos, pô. Usando 8 palitos. E 0, nem precisa colocar. 0 é um espacinho aqui, pronto. Então, beleza. 8, 0, 0, 0, 0. Ok? Tá? Representando os números usando os meus algarismos romanos,
os algarismos romanos incorretos aqui? Você reparou que existe um certo padrão em como eu vou representar cada número desses? O padrão é o seguinte: eu vou usar sempre 8 palitos. E sempre vou usar 4 sinais de mais, certo? Ok? Quatro sinais de mais. Tá? E vice-versa. Se eu montar para você um anagrama, uma sequência de símbolos, usando exatamente 8 palitos e 4 sinais de mais, você vai ser capaz de reproduzir um número daquele tipo, não vai? Fala para mim qual é o número representado por essa sequência de palitos e sinais de mais. 3, 4, 1, 0, 0. Certo? Isso aí. Então, isso na verdade reduz o problema ao conhecido problema de encontrar soluções inteiras não negativas de uma equação do tipo x mais y mais z mais w mais u igual a 8. Né? Importante, o fato da soma ser 8 ajuda muito. Se a soma fosse 12, 13, uma coisa maior do que 9, aí já complica, porque você nem todas as soluções, nem todos os jeitos de arrumar os palitos dariam números aceitáveis, porque o algarismo tem que ir só até 9, certo? Esse é um problema realmente mais difícil, tá? Que eu nem sei te dizer exatamente agora como fazer, não sei se tem uma solução geral para ele. Mas é importante que esse problema que o Paulo sugeriu, como a soma é 8, você não precisa se preocupar com o fato de cada algarismo não ultrapassar 9, porque o fato da soma ser 8 já vai obrigar cada parcela a ser menor ou igual a 8. Ok? Então você não precisa se preocupar com a restrição, né, que realmente tornaria o problema mais difícil. Tá? Agora, ainda não acabou. Certo? Ainda não acabou. Então, ok. Eu vou passar um pouquinho. Que surpresa. Diga. Se nós colocássemos os 4 sinais de mais primeiro e depois os 8 pauzinhos, hein? 0, 0, 0, 0, 8. Né? Mas aí esse número é uma permutação possível, mas esse número não teria esse algarismo. Perfeito. É isso aí. Tirou as palavras da minha boca. Né? Lembra que eu falei para vocês, vou ignorar esse primeiro algarismo 0 ou não? Agora realmente é o momento de consertar. Porque ignorando o primeiro algarismo já está resolvido. Certo? Então vamos primeiro fazer a conta aqui. Né? Então, com 8 palitos e 4 sinais de mais, o número de maneiras de arrumar, de fazer o anagrama é 12, né? São 12 símbolos, certo? 12 fatorial. O palito repete 8 vezes, 8 fatorial. O outro 4, 4 fatorial. Isso também é 12 escolhe 4, certo? Porque a gente também poderia, das 12 posições, escolher 4 para o sinal de mais. Também, que são só 2 símbolos, né? Eu não sei se de cabeça não, mas alguém já fez, né? 495? Tá. Ok. Que também é 12 escolhe 4. O fato de ser 12 escolhe 4 é útil. Pelo menos foi útil para mim quando eu resolvi esse problema. Agora, qual é a operação que vai ser útil para mim nesse estágio? Subtração, né? Se eu resolvi fazer assim, se eu resolvi ignorar o fato do primeiro algarismo ser ou não 0, agora é o momento de subtrair.
Agora é o momento de retirar desses 495 aqueles que não me interessam, aqueles que não fazem parte do meu conjunto. Certo? Se essa conta for simples de fazer, se eu conseguir fazer essa conta, a minha ideia de solução foi bem sucedida. Se essa conta acabar sendo mais complicada do que o problema original, eu paro por aqui e tento outro método. Certo? A gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe. Quando a gente começa a tentar resolver um problema, a gente não sabe se vai conseguir terminar daquele jeito. Certo? Ok. Não servem. Aqueles números começados em 0. Certo? Então, isso realmente é simples, não é? Porque se o número vai começar em 0, né, o primeiro já está definido, certo? Os que a gente quer, né? Não, mas eu estou tentando contar o que eu não quero, certo? Os que eu não quero tem o 0 no início. Então é uma escolha para o primeiro algarismo. Eu escolho 0, certo? Basta escolher os outros 7. Eu confundi. Os outros 4, perdão. São 5 algarismos. Se o primeiro algarismo já é 0, basta escolher os outros 4. Como é que eu vou escolher os outros 4? Pode ter o 0, né? Pode, não pode? Não, deve ser contados que não servem. Isso. Então não pode ser 0, 0. Pode, né? Não, 0, 0 não pode ser. E número 8 não pode ser. Estamos sabendo que não servem. Mas então, a gente está contando os números de 5 algarismos. Que não servem. Estamos a escolher os que não servem. Os que não servem são os que têm 0 no primeiro algarismo, independente do segundo. Os que tenham 0 no primeiro, ou primeiro e segundo, Não, 0, 0, 0, 8. Exatamente, esse não serve. esse não serve, então eu quero contar ele. Isso, eu estou contando os que não servem, certo? Perfeito, é isso mesmo. Estamos falando a mesma coisa, na verdade. Ok. O 0 já está determinado, certo? É uma opção, certo? Como é que eu escolho os outros 4 algarismos? Eu faço aquilo ali, com 3 sinais de mais e 8 palitos, certo? É semelhante Sim. ao anterior, pode resolver pelo anterior, Isso. só fixando como primeiro símbolo um sinal de mais. E daí você escolhe. Também, ótimo, adorei. Não servem. Melhor, muito mais simples essa. Não servem. Todos os anagramas que eu já contei, mas que tem como primeiro símbolo o sinal de mais. Certo? Acabou. Se ele tem como primeiro símbolo o sinal de mais, certo? Os outros símbolos serão 8 palitos e 3 sinais de mais. E aí eu posso fazer o anagrama que eu quiser com eles. Certo? Então, isso aqui. 8 palitos e 3 sinais de mais. Tá? Qual o número aqui? 11 fatorial, 8 fatorial, 3 fatorial. Você pode fazer a conta, mas o legal é que isso é 11 escolhe 3. Foi assim que eu fiz a conta, porque quando o Paulo colocou ontem, né, eu fiquei pensando como é que eu ia resolver o problema. E aí, como eu não tinha papel e caneta para escrever e fazer as contas, eu pensei assim. E aí eu me dei conta, felizmente, que tem um Stiefel aqui, para quem conhece o Stiefel, né? 12 escolhe 4, menos 11 escolhe 3. Eu realmente não vou ter tempo para falar o que é Stiefel, mas se você não conhece, você procura. Tá? Tem um teoreminha, uma regrinha de números binomiais, que te diz imediatamente que isso é 11 escolhe 4, né? Não é isso? 11 escolhe 4. Tá? E 11 escolhe 4 é 11, 9, 8, 7, sobre 4, 3, 2, 1. 4 vezes 2 é 8.
Esse 7 estava esquisito mesmo. 330. Tá? Bom, como eu disse, tem várias outras coisas legais sobre isso aqui. Eu vou acabar, eu sei que você está morrendo de fome, estou vendo na sua cara. Você quer almoçar, etc. Mas hoje à tarde, eu vou, se ninguém fizer, eu vou fazer mais um comentário importante sobre esse problema aqui, porque o fato da resposta final ter sido também um número binomial, será que é coincidência? Será que não é? Então dá para fazer outras relações entre o problema começando com 0 e o problema sem começar com 0, que dá outras maneiras de resolver esse problema também. Tá? Divirtam-se com os problemas de hoje. Vejo vocês hoje à tarde. Até logo.